irmãos, meu Pai. Fala conosco nessa noite. Nós queremos te ouvir. Nós estamos na tua casa e queremos ter essa comunhão contigo. É o que eu te peço nessa noite, crendo desde já na vitória, orando em nome de Jesus. Eu coloquei um tema para essa breve reflexão, que ele diz: evitando a zona de conforto. O título é Evitando a Zona de Conforto. Eu preparei um slide, que é o próximo. São 2 aquários. O primeiro aquário, ele está cheio de peixes. De outro lado, um aquário completamente vazio, com água limpinha. E muitas vezes nos perguntamos por que as coisas acabam acontecendo dessa forma na nossa vida. A zona de conforto, ela nos deixa realmente muito confortáveis diante da adversidade e diante da situação toda que tem. A zona de conforto, ela chega a embaçar. E de alguma forma, quem está dentro desse primeiro aquário, ele não consegue enxergar que existe um lugar, que existe uma saída para aqueles problemas ou aquela situação ou a adversidade que ele está passando. Ele já está tão acomodado, ele já está tão inserido, que as águas turvas não faz ele enxergar o outro lado. Por quê? O outro lado, para ele chegar até lá, existe uma barreira. Para ele chegar ao novo, é uma barreira do medo. O medo impede com que essa pessoa saia da sua zona de conforto e dê um salto para um outro lugar onde Deus tem para nós. A zona de conforto, ela é muito boa. A zona de conforto faz com que nós continuamos adquirindo aqueles momentos, aqueles direitos, e usufruir daqueles direitos de uma forma em que vamos continuar vivendo daquelas histórias antigas. Davi, ele nos deixa um exemplo dessa zona de conforto. Todo o seu exército havia ido para a guerra, e Davi fica no seu palácio. Ao ficar no seu palácio, ele fica na sua zona de conforto. E ao ficar dentro da sua zona de conforto, ele então olha para o pecado e peca e cai. O comodismo, ele tem um outro patamar na vida da pessoa. O comodismo é quando eu não estou fazendo nada para mudar. A gente vê essa questão dentro da palavra do Senhor, acerca dos talentos. Um recebe 5, outro 3 e outro 1. E aquele que recebe 1, ele enterra. Ou seja, ele não queria mudança. A zona de conforto e o comodismo, eles são primos entre si. E que muitas vezes vai tentar me paralisar e me deixar engessado naquela situação. Por exemplo, para que você vai fazer alguma coisa? A sua família sempre foi assim. Você não vai alcançar nada. Você não vai alcançar nada. Você não vai fazer nada. Você não vai conseguir progredir. O seu pai e a sua mãe veio até aqui. Fulano de tal da sua família morreu também dessa doença. E aí começa aquela zona de conforto a te aprisionar. Quando você vê que não, você está completamente envolvido por essa zona de conforto. Passa-se o tempo, passa-se os anos, e aí você fica completamente paralisado, porque a zona de conforto, entre a zona de conforto e o novo, existe uma barreira do medo. E a barreira do medo impede com que nós venhamos crescer, com que nós venhamos progredir, com que nós venhamos acreditar que realmente o melhor de Deus está por vir na nossa vida.
nós mesmos nos paralisamos, nós mesmos dizemos não para a nossa vida. Eu também era assim, uma pessoa que estava sentenciada à morte. As drogas haviam me levado a um patamar em que eu não tinha mais nenhuma expectativa de vida para mim. O meu único desejo era o desejo de morte. Literalmente, era o que eu mais queria. Mas Deus tinha um plano para mim. E Deus também tem um plano para você. Por isso que eu queria falar algo rapidamente. Saia da zona de conforto. Eu queria te desafiar nessa noite a você sair da sua zona de conforto. Eu queria falar sobre 5 razões. 5 razões pelas quais as pessoas não saem do lugar. 5 razões porque as pessoas não saem do seu lugar. Porque a maioria das pessoas ficam na zona de conforto. Por quê? Primeiro ponto é a falta de consciência dos seus pontos fracos, das suas limitações, do que você ainda não domina, do que você precisa melhorar, das oportunidades que aparecem, de quem você é, do quanto ainda falta para caminhar, do que já adquiriu dentro desse propósito. O primeiro ponto aqui é a falta de consciência. 5 razões pelas quais as pessoas não saem da sua zona de conforto. A primeira dela é a consciência. A falta de consciência, ela é terrível. A 2, falta de coragem. Na maioria das vezes, o desafio não é aperfeiçoar a capacidade de realizar, e sim o desafio de começar e continuar caminhando. Enquanto em qualquer lugar do mundo, feito será sempre melhor que perfeito. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é a falta de foco. Estamos aqui falando sobre 5 razões pelas quais as pessoas não saem do lugar. O terceiro ponto é a falta de foco. Você nunca vai conseguir agradar a todos. Portanto, quanto mais você pensa, quanto mais você espera, quanto mais você muda, quanto mais você empurra com a barriga, baseado no que os outros estão querendo ou dizendo, mais você se distancia do objetivo. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada. Quarta razão pela qual as pessoas não mudam: falta de consistência. Quando você está trabalhando duro num determinado projeto, a coisa mais contraproducente do mundo é parar. Sem consistência, sua ideia morre no papel. Sem consistência não existe ação, não existe resultado. Eu estou trazendo aqui para vocês 5 razões pelas quais as pessoas não conseguem sair do lugar. E a quinta e última é a falta de confiança em si mesmo. Você fica o tempo todo se comparando a alguém que parece estar melhor do que você. O sofrimento em relação a isso, ele tende a triplicar na vida da pessoa que pensa dessa forma. Pare de fazer comparações com os outros. Cada um tem a sua própria história e faz o seu próprio caminho. Acredite em si mesmo. Esses são os 5 pontos que eu trago para vocês nessa noite, pelas razões pelas quais as pessoas não saem do lugar. E a pergunta ali é: por que a maioria das pessoas ficam na zona de conforto? Falta de consciência, falta de foco, falta de consistência e falta de confiança em si mesmo. Na Bíblia,
A gente tem um camarada que ele ilustra muito bem, pelo menos esses 5 pontos. Ele ilustra porque todas aquelas pessoas, não só uma única pessoa, mas uma nação que foi chamada para ser uma nação vitoriosa, estava sendo derrotada pelos midianitas. Aquela nação, não só mais um homem, não só uma pessoa, ela estava escrava de uma outra nação. A zona de conforto faz muitas vezes a gente ficar nesse estado na nossa vida, ficarmos à mercê do outro, das ideias do outro, do projeto do outro. Os nossos sonhos são em cima dos outros. E nós perdemos o foco, perdemos a consistência, perdemos o caminho, perdemos a direção. E depois a gente tenta chegar em algum lugar e não entende o que eu estou fazendo aqui. Tentei ser guiado por alguém. E a palavra do Senhor diz assim, olha: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele, para Gideão, e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: ah, meu Senhor, como me livrarei? Como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. Não é mais um homem, é uma nação inteira que está dentro de uma zona de conforto. Uma nação inteira que ficou à mercê, que perdeu completamente a sua consciência, perdeu a coragem, perdeu o foco, perdeu a consistência e perdeu o amor a si próprio e se rendeu a uma outra nação. Lembre-se, não é uma pessoa, é uma nação inteira que está dentro de uma zona de conforto, dentro das águas turvas. E Gideão está em um local impróprio, fazendo algo impróprio, fugindo da sua rotina. Um povo vitorioso, um povo glorioso, um povo abençoado, um povo que Deus havia dito para ele: vai que eu sou contigo. Eles haviam visto várias maravilhas, passaram pelo Mar Vermelho, viram os milagres acontecendo na sua vida. Mas agora, esse povo que conhecia Deus entra dentro da sua zona de conforto. Talvez você que está aqui nessa noite se identifique com essa mensagem. Talvez a sua vida esteja assim. Você está dentro de uma zona de conforto, está confortável como você está. Você está ganhando um salário mínimo, joia para você. Você está bem, tua casa, as pessoas estão com saúde, joia para vocês. Mas o que Deus tem para nós nessa noite é muito mais do que isso. Deus tem a vida eterna, Deus tem o céu como limite para a gente. E muitas vezes a gente fica na nossa zona de conforto, achando até aqui tá bom. Meu pai só veio até aqui, a minha mãe também só veio até aqui, os meus irmãos só vão até aqui. Mas Deus está te chamando nessa noite para você sair da zona de conforto. Saia dessa zona de conforto. Ou se por acaso você estiver dentro do comodismo, saia também. Porque esses dois primos, eles se dão a mão um ao outro e conduzem a mente das pessoas. Ele estava completamente perdido.
Gideão ele estava completamente desfocalizado daquilo que Deus tinha para a nação de Israel. Veja o que está acontecendo dentro desse diálogo. Ele não tinha mais nada, a consciência dele havia sido perdida. A consciência dele se perdeu. A coragem e a valentia de Gideão, quando Deus chega para ele e fala: Gideão, homem valente, quem sou eu? A coragem dele havia ido embora. O foco de Gideão, ele estava malhando trigo em um local completamente impróprio e improvável para isso. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, minha irmã, para você sair dessa zona de conforto. Saia dessa zona de conforto. Não aceite essa situação que você está passando, seja ela qual for. Fala: Senhor, eu quero mudar, eu quero sair dessa zona de conforto. E a zona de conforto muitas vezes parece uma prisão que aprisiona principalmente a mente das pessoas, escraviza elas. E elas muitas vezes, as pessoas acham que estão vivendo, mas na verdade estão aprisionadas. Gideão era livre, mas estava preso. Gideão, um homem livre, a sua nação livre, mas ele estava preso. E agora Deus o indaga: vai, Gideão, vai nessa força. E ele começa a falar: não, quem sou eu? E Deus está falando: quem disse que é você? Sou eu que sou contigo. Porque quando Deus está conosco, tudo muda na nossa vida. Não somos nós, é Ele, a Ele e sempre dele. Gideão está passando por esse momento complicado na sua vida. E aí eu volto ao verso de número 2 de Gênesis, para a gente caminhar aí para o final. Aqui existe uma parte muito interessante, e eu sublinhei ali. São 3 verbos que estão em amarelo: farei, abençoarei e engrandecerei. Todos esses verbos que estão ali são promessas. São promessas de Deus. Todos esses 3 verbos estão no indicativo. Verbos no indicativo. Deus está falando: farei, abençoarei e engrandecerei. Deus está falando para você nessa noite, meu irmão, minha irmã: olha, eu farei através de você. Eu engrandecerei, abençoarei você. É isso que Deus está te chamando. Mas Ele está te chamando para que você saia dessa zona de conforto, saia desse lugar de comodismo e dê um salto no escuro em direção a Ele. Deixe Ele te guiar nessa noite, deixe Ele te levar, deixa Ele te conduzir, deixa Ele ser a tua estrada, deixa Ele ser o teu guia, deixa Ele ser o teu Senhor. Saia desse comodismo, saia desse lugar parado. Chega disso. Vamos mudar essa rocinha, vamos mudar essas famílias, vamos ser famílias melhores, vamos ser pessoas melhores, com mais perspectivas, olhar para os nossos filhos e falar: eu quero que meu filho faça uma faculdade, eu quero que meu filho cresça, eu quero que a minha filha cresça, eu quero que a minha família produza. É isso que Deus tem para nós. E a zona de conforto, ela vem para nos paralisar, vem para nos engessar. E aqui, essas ordens divinas, elas estão associadas com as promessas. Os verbos aqui, como eu já disse, são no indicativo: farei, abençoarei e engrandecerei. Abraão, só para recapitular com vocês, quando Deus chama Abraão, ele tem 75 anos. Você imagina uma pessoa ser chamada aos 75 anos de idade? Talvez você fale: eu estou jovem. Vamos botar uma idade razoável,
de 25, 30 anos, e Deus chegar para você e falar assim: olha, larga tudo e me segue. Foi esse desafio que Deus fez a Abraão. Ele tinha 75 anos, uma vida confortável, estabilizada financeiramente, e talvez ele nunca tinha ouvido falar do Deus vivo de Israel. Ele estava lá como pagão, servindo a outros deuses, mas naquele momento em que ele ouve a voz de Deus, ele reconhece que era o pastor chamando ele. E ele fala: essa voz eu nunca ouvi, essa voz é diferente, essa voz tem algo novo, algo diferente nessa voz. E o que ele fez? Ele creu, ele acreditou e ele foi. A nossa vida como cristão, a nossa vida de chamado de Deus, é uma vida de um passaporte único. Quando a gente vai viajar para qualquer lugar fora do Brasil, nós temos um passaporte e levamos a passagem de ida e de volta, mas a passagem com Deus é só de ida. Só tem um lugar para a gente ir, que é obedecer aquilo que Ele tem. E passam-se 24 anos, até que ali a promessa de Deus sobre a vida de Abraão chega o Isaac. 24 anos depois, as promessas de Deus se cumprem na vida de Abraão e na vida de Sarai. Imagina, 24 anos depois, as promessas do Senhor se cumprem na vida dele. Eu cheguei aqui nessa igreja em 1999 e esse ano foi um ano muito difícil para a gente. Para mim também não foi indiferente, mas eu vivo dentro das promessas de Deus, e as promessas de Deus se cumpriu na minha vida e na vida da minha família. Financeiramente não tivemos problemas nesse momento de tudo isso que aconteceu. Conseguimos comprar uma casa esse ano para o meu filho, conseguimos comprar uma moto nova para o meu filho esse ano. E esse ano agora, ontem, dentro de casa, meu filho chegou, eu me lembrei do Rodrigo. Meu filho chegou para mim, e o Lucas já sabe: pai, dia 31 eu vou me batizar. Porque são as promessas de Deus na nossa vida. Nós temos a marca de Cristo na nossa vida. Nós temos as promessas de Deus em nós. Está ali no versículo: farei, abençoarei e engrandecerei através de você. Não fique nessa zona de conforto, nessa autopiedade, querendo que todos sofram por você. Não! Deus está te chamando nessa noite. Sai desse lugar. Eu quero te fazer, eu quero te abençoar, eu quero engrandecer em você. E muitas vezes a gente fica parado e pensando: será que realmente é a voz de Deus? O Isaac chegou na vida de Abraão. O Isaac chegou na vida de Abraão. E eu digo para você nessa noite: o teu Isaac chegou. O teu Isaac chegou. A promessa de Deus chegou para você nessa noite. É tempo de promessa. É tempo de profetizar vida, libertação, bênção, prosperidade dentro desse lugar. Deus está te chamando nessa noite dizendo: o seu Isaac chegou. Qual é o Isaac? Qual é a promessa? O que é que você está precisando da parte de Deus? Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: o teu Isaac chegou. Eu queria te convidar para você levantar uma de suas mãos e repetisse após mim: Deus, eu acredito nas tuas promessas, e hoje eu estou vendo pela fé
o meu Isaac diante de mim. E aí visualiza o que você tem pedido a Deus. O que você quer de Deus? A libertação da sua família, transformação, abertura de porta de emprego. O que você quer? Saúde. A promessa, o teu Isaac chegou para você nessa noite. E aí eu volto novamente àquela questão do aquário inicial, da qual está ali a zona de conforto. E para eu sair dessa zona de conforto, o que falta na nossa vida? Falta atitude. Eu tenho que ter atitude de sair daquelas águas turvas, poluídas de informações, do qual a zona de conforto me aprisiona. E eu preciso ter uma atitude de pular, de sair daquele lugar. Veja como que esse aquário reflete muito bem. A partir do momento em que eu tomo uma atitude, olha o que acontece com aquele peixe. Olha o que pode acontecer com você se você tomar essa atitude de perder aquela barreira do medo ali entre a zona de conforto e a atitude ou o novo. Deus quer que você nessa noite tenha uma postura diferente. Eu queria ler com vocês rapidamente. Por essa razão a promessa precede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé, que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vocês vão e dê fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Colossenses 1,21 diz que antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. E eu deixo uma reflexão para vocês e quero chamar você no instante para você se levantar, por favor. Faltam 2 versículos para a gente encerrar. O Ministério de Louvor, quiser subir, pode subir. A palavra do Senhor diz mais ainda, olha: quando pisares firmemente o chão da fé, veremos que ela é sólida. A fé, ela é sólida. E o que Deus está te chamando nessa noite é: pisa nessa fé. Pisa nessa fé. Pisa nessa fé. Pisa nessa fé. Pisa firme. Nós temos que pisar nesse chão firme da fé, porque só então eu irei ver que ele é sólido. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Ele acreditou na promessa de Deus na vida dele. Eu te desafio nessa noite a você sair da sua zona de conforto e também acreditar na promessa que Deus tem para você. Mas você tem que dar um passo. Esse passo chama-se atitude. E a palavra do Senhor ainda diz: olha, eu sou o Senhor de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Deus está te perguntando a você nessa noite. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Para Deus não há impossível, meu irmão. O que Ele quer nessa noite é que você venha pisar nesse chão firme da fé. Pisa na fé. Pisa no chão firme da fé. Tenha fé. Dê os passos. Ande, caminhe, acredite. E eu encerro com o último versículo que diz lá em Levítico:
o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Que Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, minha irmã, visitante, você que está nos ouvindo por alguma plataforma, é dizendo que você foi chamado para uma promessa. O teu Isaac, como você orou, já está aí. A tua promessa já está aí. O que Deus quer que você, que por algum motivo perdeu, entrou na zona de conforto da sua fé, Deus está te chamando nessa noite para você voltar. Você que estava com o seu altar praticamente apagado, Deus quer nessa noite acender o altar novamente dentro de você. Talvez você está aqui pela primeira vez dentro da igreja. Não importa, não importa. É você e Deus aí no seu lugar. É você e Deus no seu lugar. Fale com Ele. Diga para Ele assim: Deus, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa dentro de mim. Eu quero que esse altar volte a queimar. Eu quero que esse altar venha queimar, que essas brasas que estavam apagadas, que estavam fracas, que o teu Espírito nessa noite, ele possa voltar a reacender. Eu quero voltar a ter amor para contigo. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Eu quero voltar a estar em comunhão com os meus irmãos na casa do Senhor. Deus está te chamando nessa noite para as promessas que Ele tem. Por quê? Porque você tem a marca da promessa contigo. Por isso, nessa noite, eu quero te chamar mais uma vez para nós louvarmos ao Senhor e entoarmos aqui um agradecimento a Deus.